o símbolo do Novembro Azul é o bigode, tá? E aí, o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata foi definido como dia 17 de novembro. E todo ano eles fazendo essa campanha, chamando jornalista, tudo, conseguiram montar uma fundação, a Movember Foundation. A Movember Foundation, como é que ela surgiu, né? O Movember veio da junção do mustache, que é bigode em inglês, com November, que é o mês de novembro. Então formou-se a Movember Foundation, onde em 2004, onde tudo que precisa relacionado à saúde do homem está nessa fundação e eles fazem promoções de saúde para hospitais, para próprias pessoas que têm o câncer de próstata, tá? E aqui no Brasil, a gente tem um instituto Lado a Lado pela Vida, junto com a parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, eles instituíram esse instituto que também, da mesma forma que o Movember Foundation, eles fazem toda a divulgação, toda a atualização para a saúde do homem, tá? E hoje, em 2021, a gente está fazendo sempre, lembrando o Novembro Azul, tanto no Brasil como no mundo, tá? E saúde do homem, né? Por que que os homens não costumam ir ao médico, né? Esse é um tabu que a gente tem. A mulher já está acostumada a ir ao médico desde que ela fica mocinha, ela começa a ter a primeira menstruação, a mãe já leva no ginecologista. O homem para, né, aos 12 anos, que todo Isso ano aí também não é ele ia. não, entendeu? Fecha o microfone, por favor, pessoal. Então, todo homem, quando chega aos 12 anos de idade, está indo no pediatra e depois dos 12 anos ele para de ir ao pediatra, tá? Então, beleza. Gente, tem microfone aberto, por favor. Eu não consigo raciocinar aqui. Obrigado. Então, até os 12 anos, o homem vai, procura o pediatra, né? O pai e a mãe levam a criança no pediatra e depois isso para. Ele não procura mais nenhum médico, tá? Isso vai até a fase adulta, né? Então, a gente tem a cultura e a educação, o receio, o medo, né? O homem pensa que se vai no neurologista, ele vai perder a virilidade dele, então ele tem esse receio, tem esse medo, né? Mas o que acontece com essa não ida ao médico, né? 50% dos homens vão ao consultório com as doenças já em estágio avançado, ou seja, a doença já ultrapassou os limites normais que a gente podia controlar, né? E 70% deles só vão às consultas se estiverem acompanhados ou pela esposa ou pelos filhos. E, outro dado importante, as mulheres vivem 7 anos a mais que os homens do Brasil devido a essa diferença, né? Então, a mulher já vai no seu gineco-obstetra todo ano, então ela faz acompanhamento, faz o seu Papa Nicolau, então ela faz o seu rastreamento normalmente. Por isso que elas vivem 7 anos a mais que os homens. E quais são as doenças? Então, não é somente, né, a parte de câncer de próstata que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que se preocupar com a obesidade. A obesidade pode levar a uma diabetes, né? Doenças cardiovasculares, que é a hipertensão, né? As doenças cardíacas, a arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio, etc. A gente tem que fazer esses controles, né? Os distúrbios de ereção, muitas vezes deles decorrentes desses problemas da obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, porque se você não tem um vaso saudável, você não vai ter uma ereção. As infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, a não utilização de preservativos, hoje o índice de sífilis no Brasil aumentou muito devido ao não uso desse preservativo. Aí sim aparece o câncer de próstata, pulmão, intestino, do pênis principalmente, e a andropausa, que seria a diminuição da produção dos hormônios masculinos no homem, tá? Assim como na mulher tem a menopausa, no homem tem a andropausa. Mas qual a função da próstata, né? Então a próstata aqui você vê que tem aqui em cima esse vermelho é a bexiga, você tem a uretra que sai da bexiga e vai para o pênis, e você, abaixo da bexiga, você tem exatamente a próstata, né? A função dela, ela é uma glândula que só tem no homem, ela fica exatamente nessa parte baixa do abdômen, ela envolve toda a uretra, uma parte da uretra aqui que eu falei para vocês, tá? E ela produz parte do sêmen, ou seja, ela é o líquido que contém os espermatozoides, né? Durante o ato sexual vai se liberar desse líquido junto com o espermatozoide. Essa é a função da próstata, tá?
Aí eu vou falar para vocês um pouco que não é somente o câncer de próstata que acomete o homem, a gente tem também a hiperplasia benigna da próstata. E quando ela ocorre, né? Ela ocorre e começa a aumentar o seu volume a partir dos 40 anos de idade. Então, a próstata continua crescendo quando os homens envelhecem. Nessa condição, o tecido da próstata pode pressionar a uretra, então ele aumentou muito, ela fica maior e ela começa a apertar a uretra. Por isso que os homens, quando chegam a certa idade, têm uma dificuldade para urinar. Mas essa doença não é câncer e não se transforma em câncer. Faz parte. Todo homem vai ter uma hiperplasia da próstata. Tem tratamento? Tem. O tratamento é clínico, somente com remédio, a gente consegue controlar essa hiperplasia benigna da próstata, tá? Aqui à esquerda você tem o desenho da próstata normal, esse amarelinho, tá? Então você vê a uretra aqui no meio funcionando normalmente. E à sua direita você tem um aumento da próstata e ela vai apertando, vai estreitando o canal da uretra, tá? E aí sim, o câncer da próstata, né? Ele é o segundo maior também no sexo masculino em incidência. O primeiro é o câncer de pele, tanto para homem quanto para mulher. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que esse ano a gente vai ter por volta de 66 mil casos novos de câncer. O câncer de próstata, no ano passado, teve quase 16 mil casos de mortes. Após 50 anos, 1 a cada 6 homens terão câncer de próstata, tá? Então, até os 50, depois de 50 anos, a chance de ter câncer de próstata é 1 para cada 6. E se a gente detectar quanto precocemente o câncer de próstata, 90% deles a gente vai ter cura. Só que 95% desses tumores vão estar com sintomas bem avançados, tá? Desse dado aqui de 66 mil casos de câncer de próstata que está prevendo para este ano, só para ter uma ideia, 11% só vai ter diagnóstico de câncer de próstata. Então, somente de 66 mil, apenas 700 a gente vai conseguir diagnosticar. O restante vai ficar nesse quadro que a gente fala que a pessoa não vai procurar um médico, não vai ter sintoma, depois começa a ter sintoma e já é tarde, tá? E na terceira idade, né, dos 65 anos, a partir dos 65 anos, 75% deles vão ter o câncer de próstata. Se não cuidar, tá? Isso é bem claro, se não procurar o médico. Quais são os fatores de risco, né? O que leva a gente a ter câncer de próstata? Ter mais de 50 anos, né? Histórico familiar de câncer. A raça negra tem 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que outras raças. O sobrepeso, a obesidade. A má alimentação, aqui vai um adendo, né? A gente trabalha, o nosso corpo trabalha com glicemia, com açúcar no sangue. Então, quando a gente levanta, a gente está com jejum, que a gente faz normalmente, tá? 90% dos brasileiros fazem isso. A gente está em jejum, a gente acorda, toma banho, toma um café muito rapidamente e vai trabalhar. Entre o horário de entrada do trabalho até a hora do almoço, a gente não come nada, se tomar vai um cafezinho só, então a nossa glicemia continua baixa. Então, por isso, quando você vai almoçar, meio-dia, todo mundo começa a falar, nossa, estou morrendo de fome. E está morrendo mesmo, porque o nosso sangue está lá embaixo, a glicemia está lá embaixo. Então, na hora que você vai almoçar aquele pratão de comida, né? Que a gente, até hoje de manhã, na outra apresentação, o funcionário falou, porque a gente come bastante, né? Então vai comer bastante mesmo. Só que o corpo fala assim para você: olha, daquelas 1.500 calorias que você colocou aqui para dentro, para você continuar trabalhando, eu preciso só de 500 calorias. O que eu vou fazer com o restante, né? O restante vai para as células adiposas que estão na barriga. Então vai lá, né? A reserva nossa de energia vai para a barriga. À tarde é a mesma coisa, a glicemia começa a diminuir depois do almoço. Você não faz nada também, só um cafezinho, chega em casa morrendo de fome, mais um pratão de comida, e o corpo fala, tá, o que eu vou fazer com esse restante de calorias que você colocou aqui para dentro? Vai para a barriga. Então, o que os médicos, o que a gente indica para toda a população? Você fazer no mínimo de 5 a 6 refeições por dia, ou seja, comer a cada 3 horas. O que é o ideal? Acordou, está em jejum, toma um café da manhã, não precisa ser café de hotel,
você pode tomar um café com leite, comer um pão com queijo, ou fazer um ovo mexido, né? Bate lá um ovinho, faz um ovo mexido e come. No intervalo do dia, entre 9 e 10 horas da manhã, você come uma fruta, ou toma um iogurte, ou qualquer outro tipo de alimento que possa te ajudar. Então, você vai levantando a glicemia. E quando chega perto do almoço, a glicemia não está lá no pé, ela está na intermediária. Então, você vai ter aquela fome, mas não é aquela bastante fome. Você vai comer o que é adequado, tá? À tarde, entre 3 e 4 horas da tarde, a mesma forma, uma fruta ou um iogurte, tá? Então, você levantou novamente a glicemia e vai chegar em casa, você não vai estar morrendo de fome. Você está com pouca fome, não está com muita fome. E à noite, antes de deitar, você vai comer uma banana ou um cacho de uva, que são frutas que estimulam o hormônio do sono, e você vai ter uma noite tranquila. Nesse intervalo, a gente tem que tomar líquido. E o líquido que eu falo para vocês é a água. No mínimo 2 litros de água por dia. Aí você vai falar, mas doutor, mas como eu vou fazer para eu medir quantos litros de água eu tenho que tomar? É fácil, é só ir no banheiro, você urinar, vai olhar a sua urina. Se a sua urina estiver clarinha, você pega 250 ml de água. Se tiver mais ou menos amarelada, 2 copos de água. Se tiver muito amarelada, 3 copos de água. Só com essa ação, você vai evitar infecção urinária, cálculo renal e obstipação ou intestino preso, tá? Então, vejam só como a alimentação é importante. Outro item que é importante, falta de exercício. Então, se você não faz exercício, você engorda, acumula energia, né? Fumar também faz parte. A gente sabe que tem mais ou menos substâncias nocivas no cigarro, por volta de 4.800 substâncias ruins para o corpo, sendo que 24 são cancerígenas. Dentre elas, a gente tem nitroglicerina, a gente tem o thinner, que é um solvente de tinta. Então, isso a gente está pondo para dentro do nosso corpo. E um detalhe, ultimamente a molecada, né, e os jovens estão usando muito narguilé. E saiu um dado mês passado em que 1 hora de narguilé é equivalente a 400 cigarros. Então você imagina essa molecada aí que está fumando narguilé de madrugada, fica a noite inteira praticamente fumando o narguilé ou aquele cigarro eletrônico. A gente está colocando por hora 400 cigarros direto no pulmão. Isso vai dar, daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai começar a ter câncer de boca, câncer de língua, câncer de traqueia, câncer de esôfago, câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de próstata, tá? Então, avisem aos seus filhos a importância de não fumar o narguilé. E bebida alcoólica. Por que eu falei tudo isso daqui, né? Porque eu e vocês, todo mundo, nós temos células cancerígenas já no nosso corpo. Só que elas ficam inertes, elas ficam paradinhas, quietinhas. Qualquer um desses fatores pode estimular a produção dessas células, ou seja, elas vão começar a se reproduzir. Então, por isso que é importante todos esses itens aqui, para a gente combater, para a gente poder evitar da que a gente tenha um câncer, tá? Então, é por isso que a gente está falando aqui. Então, sobrepeso, falta de exercício, má alimentação, fumar e bebida alcoólica podem estimular essas células cancerígenas a se reproduzirem no nosso corpo. E quais são os sinais que a gente pode ter de ajudar se a gente está com câncer ou não? Primeiro, uma dificuldade para urinar. Então, como vocês viram lá anteriormente, a próstata ela envolve a uretra, então, conforme ela vai aumentando, ela pode fechar a uretra. Aumento da frequência urinária, então a pessoa vai várias vezes ao banheiro. Diminuição do jato urinário, ou seja, está tão comprimido a uretra que ela não consegue mais urinar. Sangue na urina, né? Então, quando a próstata começa a ficar bem aumentada, tá num estágio um pouco mais avançado, ela pode penetrar na uretra e sangrar. Sensação de queimação. E, por fim, quando está disseminado, ele saiu do local do câncer, saiu da próstata, ela pode disseminar e ir para outras áreas do nosso corpo, outros órgãos e até ossos. Então, a gente chama de metástase, tá? E aí, como é que a gente vai fazer diagnóstico, né? A gente tem várias formas. O diagnóstico precoce com sinais e sintomas, ou rastreamento sem sinais e sintomas, que são os exames, né? Exame endoscópico, exame laboratorial, exame clínico, exame radiológico. Aí vocês vão perguntar, tá, mas quando é que eu vou começar a procurar médico?
a gente tem que começar a procurar médico como a mulher. A partir dos 12 anos, a gente tem que começar a ir no médico todo ano para ver como é que está a nossa saúde. Isso geral. Ele vai pedir exame de sangue, exame de urina, raio-x de pulmão, eletrocardiograma e assim por diante. Agora, para poder fazer diagnóstico de problema urológico, é a partir dos 50 anos, se a gente não tiver nenhuma comorbidade daqueles riscos que eu falei para vocês. Agora, se a gente tiver qualquer uma daquelas comorbidades, a gente tem que procurar um médico urologista a partir dos 40 anos. E antes, né, uns 10 anos atrás, o PSA era o exame eletivo para poder diagnosticar se você tinha câncer ou não de próstata. O pessoal saía desesperado, puxa vida, eu estou com o PSA lá em cima. Não, o PSA lá em cima pode ser uma inflamação. Por exemplo, quem anda muito de bicicleta, anda de moto ou cavalga, ele vai ter um estímulo ali, né, da próstata, e você vai ter aumentado a próstata, você inflamou a próstata. Então, não é só o exame de um PSA que pode dizer se você está com câncer, não. Pessoas que podem ter câncer de próstata podem ter um PSA abaixo de 4, que é o indicativo normal, e é câncer. Então, sozinho a PSA agora não é mais o diagnóstico. Ele tem que estar acompanhado de outros itens, que é o toque retal, a história clínica, a comorbidade que eu falei para vocês, sinais e sintomas. Aí sim, o médico faz um diagnóstico e aí ele pode pedir uma biópsia da próstata para poder diferenciar se é uma hiperplasia benigna da próstata ou se é um câncer maligno, né? Então é a partir daí da biópsia que a gente vai ter um diagnóstico final. E aí, como eu falei para vocês, o INCA não recomenda a realização de exames de rotina com essa finalidade, né? Então, a gente tem que fazer o exame clínico, o exame físico, depois, se o médico achar que tem que fazer a biópsia, faz a biópsia, e a partir da biópsia, né, a doença fica localizada, ela não se espalhou ainda para nenhum outro órgão, a gente indica ou cirurgia, ou radioterapia, ou até mesmo observação vigilante, tá? Em algumas situações especiais, um médico fala, daqui a 3 ou 6 meses, se você volta novamente aqui, a gente vai acompanhando, tá? Agora, se ela tiver um pouco mais avançada, né, a gente pode combinar a radioterapia ou cirurgia com o tratamento hormonal. Agora, se você já está com metástase, já está passou do órgão, né? Aí a gente está indicando a terapia hormonal, tá bom? Agora, vale lembrar que cada tratamento é individualizado. É o paciente e o médico que vão discutir quais são os riscos e quais são os melhores caminhos para a gente poder tratar o câncer de próstata. E aí, vamos jogar. Eu vou pedindo só para vocês de cabeça aí responderem, tá? Não precisa responder no microfone. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas. Sim ou não? Sim, ele pode ser, normalmente é assintomático. É normal urinar mais vezes do que costume durante o dia ou à noite? Não. A diminuição do jato da urina indica a necessidade de procurar um médico? Sim. Toda alteração que ocorre na próstata é entendida como câncer? Não, a gente tem a hiperplasia benigna da próstata, né? O único método utilizado para monitorar a próstata é o toque retal? Não. É o toque retal, é o PSA, depois o ultrassom com a biópsia, quadro clínico, né? E a prevenção é o contrário do risco, né? Então eu tenho que praticar atividade física, melhorar minha alimentação, não fumar, não consumir bebida alcoólica e procurar um médico regularmente, né? Então, tudo isso é um autocuidado e autoconhecimento, né? A gente vai dizer que não é indo num urologista que você vai deixar de ser homem, né? Não tem nada a ver. É apenas uma ajuda que a gente está tendo de um profissional que está te ajudando. E se você tiver algum colega, algum amigo, algum parente que tenha este problema, né? O importante é a gente acolher essa pessoa, falar para ela como ela tem que aceitar e resgatar a sua estima, né? E por fim, o que a gente tem feito por você, eu falo uma frase só. Se a gente cuidar da nossa saúde, a gente não vai precisar cuidar da doença. É simples. Então, se a gente cuidar da saúde, a gente não vai precisar cuidar da doença. Cuide-se. É simples. Tudo bem, pessoal? Agora estou pronto para perguntas.
Doutor Gilberto, eu perdi os primeiros 5 minutos aí da palestra, não sei se foi falado isso, mas antigamente era muito comum o homem ter medo de ir ao urologista para fazer o diagnóstico, com medo do exame do toque. Tem muita brincadeira, muita lenda sobre isso, né? Piadas internas masculinas. Me parece que hoje em dia você não vai direto para o exame do toque, né? O exame do toque ele é realizado só se tiver algum indicativo que necessite. Existem outros tipos de exame que não mexem aí com essa cultura da masculinidade. É isso mesmo? Que exame seria esse? Não. O exame de toque faz parte do exame físico quando vai no urologista, tá? Então, a partir de 50 anos, o paciente vai passar com o médico, o urologista tem que examinar, ele tem que saber se a próstata está aumentada, se não está aumentada, porque a partir dos 40 anos ela começa a aumentar. Mas aos 50 já é crítico já, então a gente tem que fazer esse exame, não tem como fazer outro tipo de exame. É o que eu falei, é um conjunto. Antes era só o PSA, era só o exame de sangue, hoje não. É o PSA, o toque retal, a história clínica, comorbidade e sinais e sintomas. É um conjunto que o médico vai definir o que vai ser feito para ele. Dúvidas? Tudo mundo quietinho. Boa tarde, doutor Gilberto. Oi. Eu fiquei só com uma dúvida com relação à hiperplasia. O que que pode ocasionar ou incentivar para que ela aconteça? Tem alguma... Não, a hiperplasia benigna da próstata faz parte da evolução do homem. Conforme o homem vai evoluindo, a próstata tende a aumentar normalmente, entendeu? Agora, se ela começa a dar sinal, um sintoma de dificuldade de urinar ou dor para urinar, alguma coisa assim, aí o médico começa a fazer tratamento clínico, mas isso é normal. A hiperplasia da próstata, ou seja, o crescimento da próstata é normal na saúde do homem. Certo. Obrigada. Nada. Boa tarde, doutor. Oi. Pode falar. Alô? Tá picotando. Passa pelo chat. Tá picotando. Passa pelo chat. Escreve lá que a gente lê. Boa tarde, doutor Gilberto. O senhor está me ouvindo bem? Eduardo, da Agora minha sim. geração. Na verdade, eu queria saber um pouquinho sobre a evolução do tratamento pós-identificação da anomalia do câncer de próstata. Como é que é, estatisticamente falando, hoje, como é que está o Brasil posicionado em termos de evolução, tecnologia, para poder ter o resultado final positivo, ou seja, curar o paciente, né? Se você conseguir, que é o que eu falei, se você começar a fazer acompanhamento com o urologista a partir de 50 anos, 90% dos casos a gente consegue se identificar, a gente consegue tratar. E vai depender de caso a caso. Tem homem que vai precisar fazer cirurgia, tem homem que vai fazer parcialmente, né? Retirada parcial da próstata ou total da próstata. Toda a nossa medicina é muito modernizada, né? Então não tem nada agravante, né? Mas vai depender de caso a caso. Cada paciente vai ser um paciente, o médico vai discutir quais são os riscos daquele tratamento, quais são as probabilidades daquele tratamento, vai depender, é de caso a caso. No caso, a prevenção, o preventivo do homem, eu pelo menos faço anualmente, né? Isso. E aí a gente sabe que a próstata é uma glândula, né? Isso. E ela, você faz vou dar um exemplo, um preventivo, eu até tenho o meu marcado agora para dezembro. E aí passou janeiro, vem janeiro, fevereiro, pode qualquer momento você adquirir o câncer, né? Enfim, e aí você... os sintomas, como o senhor mesmo falou, eles não são muito discrepantes, são muito sucintos, é muito, né? Quer dizer, qualquer alteração ela tem que ser muito bem observada, mas às vezes você, no dia a dia, de correria, trabalho, essas coisas, você acaba não deixando passar alguns meses,
da data que iniciou o câncer, né? E aí você tem um preventivo só dezembro do ano seguinte. Como é que... o meu urologista disse que o câncer de próstata ele não evolui com muita rapidez, então dá para... Ele é devagar, por isso que Ele é a gente devagar. orienta, Então, todo ano você procurar um médico, entendeu? Por aí causa você disso. consegue resolver o problema se você não identificar ele identificar um ano depois, acho que o problema dá para se contornar, né? Sim, exatamente. É por isso que tem esse protocolo, que é uma vez por ano, você vai passar no urologista para fazer acompanhamento. Não precisa fazer todo mês o exame da próstata. Então, como eu falei, se você estiver andando de bicicleta ou andando de motocicleta, ela vai estar alterada, vai estourar lá em cima. Então, até quando a gente pergunta para as pessoas, você anda de bicicleta, você anda de moto, você cavalga? Então, antes de fazer o PSA, você vai ficar 15 dias sem fazer nenhuma dessas atividades para depois fazer o exame. Aí a gente vai ter o valor real do PSA. Então, é individualizado, ela não cresce de uma hora para outra. O que acontece é, eu estou lá quietinho, eu não procurei médico 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o negócio foi evoluindo. E quando você vai ver, já está com a próstata já invadida, entendeu? Doutor. E aí, gente, mais alguém? Alguma dúvida? E só lembrando, tá? Por causa da pandemia, esses 2 anos praticamente que a gente está aí na pandemia, a gente deixou de fazer 60 milhões de exames preventivos no Brasil, 22 milhões de consultas e praticamente 212 mil cirurgias de transplantes não foram realizadas por causa da pandemia. Então, vocês imaginem como é que vai ser o ano que vem, tá? Então, por isso que quem perdeu as consultas preventivas no ano passado, esse ano, por favor, agendem. Ah, vai estar só para janeiro. Agende para janeiro. Não vai deixar chegar janeiro para você marcar em julho, por exemplo. É isso que o colega falou agora aí. Eu vou demorar mais 1 ano. Não. Marca agora, já deixa agendado e vamos embora. Não vamos deixar o tempo passar, não. Você pode repetir os números, doutor Gilberto? São 60 milhões? 60 milhões de exames preventivos não realizados no Brasil e 20 milhões de consultas não realizadas. E 212 mil cirurgias de transplante não realizados. Tá caindo bastante a internet, a gente tá com uma estabilidade. Nosso TI tá dando uma olhada, gente, só para avisar aí para vocês. Então, gente, acho que é importante o que o doutor falou, né? A gente tem muitos homens aqui, então esse recado é importantíssimo para vocês. Não deixem de fazer os exames. Eu tenho um caso na minha família que foi diagnosticado com câncer de próstata, né? Mas ele descobriu bem no comecinho, então ele não precisou fazer cirurgia, não precisou fazer quimioterapia, não precisou fazer nada. Ele só acompanha ali, de 3 em 3, de 6 em 6, ele vai acompanhando. Então, acho que é isso. O diagnóstico precoce, né, é importantíssimo, porque aí você conhecendo antes, tratando antes, de repente não precisa fazer a cirurgia, entrar numa quimioterapia ou numa rádio, né? Então isso é muito importante. Isso mesmo. E o exame de próstata, né, o toque retal, não vai deixar o homem ser viril ou deixar de ser viril, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar Só mais alguma uma coisa? observação: o toque retal não vai fazer isso, mas o câncer pode, né? Isso, muito bem. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Bom, gente, acho que o pessoal fica um pouco envergonhado, né, de perguntar ou de tirar dúvida. Eu vou disponibilizar aqui a gravação e vou disponibilizar também o contato da Mari, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com vocês aí
da Alper, se quiser tirar alguma dúvida com o doutor, eles ficam mais à vontade, tá bom? Beleza. E acho que é isso. Queria agradecer aí a presença de quem pôde estar aqui conosco hoje. Quantas pessoas foram que ficaram aqui? Tem ideia? Então, sim, deixa eu dar uma olhada como é que a gente está agora. 39 pessoas, mas eu não sei se a gente está com alguém dentro de salas de reunião. Ah, tá, entendi. Tá bom. Transmitir, Beleza. Tá joia, então. tá bom? Obrigado, viu, gente? Tchau, Eu que tchau. agradeço, doutor. Muito obrigada, Obrigada, Mari. Tchau, gente. tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau. Boa tarde.